vou falar que primeiro eu sei que você é talentoso, porque a gente já comeu e adorou. Tava gostoso? Não, tava maravilhoso. Isso Gostoso que era importa. pouco. E você viu que a gente não tem perda nenhuma dos donuts, sabe, né? Tem Você até as aproveita bolinhas, tudo. Muito legal. Vou passar os ingredientes da receita e aí a gente vai fazendo com o Gustavo, vamos pegando umas dicas com ele, tá? A gente vai usar 4 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de açúcar refinado, 1 xícara de chá de leite, 2 gemas, 2 colheres de sopa de manteiga sem sal, 25 gramas de fermento biológico fresco, 1 colher de café de sal e meio litro de óleo para a gente fritar. Depois, para a cobertura, tem 200 gramas de chocolate meio amargo, ao leite ou branco ou um pouco de cada, e meia xícara de chá de creme de leite. Só isso. Por onde começaremos, Gustavo? Vamos começar então pela massa. Tá. Ó, pra gente fazer a massa aqui, o donuts é uma massa de pão, então a gente vai fazer o método direto, tá? Tá. O método direto, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar a farinha. Tá. Vamos só adicionar a farinha aqui, ó. Então, se não tiver batedeira em casa que bata massa pesada, eu faço na mão do mesmo jeito. Pode fazer na né? mão, não tem problema nenhum, tá? Aqui Tá. a gente tá fazendo a batedeira por praticidade, mas se você quiser fazer na mão, não tem problema Também nenhum. pode. E dá super certo também, tá? Fechado. Junto com a farinha, a gente vai colocar o fermento. Aqui, quando a gente vai fazer o método direto, a gente adiciona todos os ingredientes, exceto o sal. Tá. Porque se a gente colocar o sal em contato com o fermento, o que que vai acontecer? Não que ele vai matar o fermento, mas ele atrasa a fermentação. Então, uma fermentação que levaria 50 minutos leva muito mais que isso, Pode né? levar aí umas 3, 4 horas, Então, porque atrasa mesmo, tá? E aí a pessoa acha que matou o fermento, por isso que a pessoa fala que matou o fermento. E aí joga tudo fora e começa de novo, né? Isso mesmo. E o açúcar, diferente do sal, ele ajuda o fermento a agir. Então, A ele ajuda desenvolver. o fermento a desenvolver. E o açúcar é legal, tanto em massa doce quanto massa salgada, que a gente utiliza também, tanto para o sabor, né, para adoçar e também para dar uma coloração bonita na massa. Ah, que legal. Vai ficar mais douradinha, né? Isso. Aqui eu coloquei todos os ingredientes e junto e aqui o que eu gosto de fazer? Eu gosto de adicionar os líquidos sempre aos poucos. Tá. Tá? Então você coloca um pouquinho Isso, ó, metade você já pode Tá. colocar, tá? e vou batendo e colocando o resto. Isso, e vai batendo e colocando tudo. Eu gosto de colocar aos poucos porque, às vezes, dependendo de farinha de trigo, puxa mais líquido, Sim, puxa ou menos menos, né? líquido. Então, eu gosto sempre de ir colocando aos poucos, A tá gente bom? tem que ficar de olho na textura da massa, né? Isso mesmo. Tá. E aí, enquanto você estiver fazendo na mão, gente, quando você vai mexendo, vai colocando leite também aos Ó, pouquinhos, já pode né? colocar aqui, tá? Até misturar. E foi o que eu falei. Se quiser fazer na mão, pode ir fazendo, vai adicionando. E vou sovando, E vai né? sovando sem problema nenhum, tá? Tá. Aqui eu vou deixar até misturar, ó. E aqui a gente tá utilizando o batedor gancho, que é Tá. aquele batedor mais Que é firme. pra Se a massa gente, pesada, se a né? gente utilizar o aro, pode acabar quebrando, né? Então, por porque a ser uma massa é massa mais pesadona pesada. mesmo, né? Ó, Ó, formou a bola. isso, formou a bola, ó. Deixa eu bater só mais um pouquinho aqui, ó. E qual que é o ponto que a gente vai precisar? A gente vai bater essa massa, tá? Até essa massa ficar super líquida. Formou uma massa, a gente Lisinha. adiciona o sal, Tá. tá? E aí pode deixar batendo até virar uma massa super homogênea, que depois eu vou terminar ela aqui sem problema nenhum. E aí você vai colocar num pote, fechar com filme plástico e deixar crescer. Isso mesmo. Essa mesma bola, desse mesmo tamanho, ó, Fica assim grandona? ela fica grandona. Ah, como desenvolve desse bem, jeito, né? Tá bom? E aí na Fechou. receitinha de vocês eu tô trabalhando com fermento fresco. Mas se quiser utilizar o fermento seco, pode Biológico utilizar sem fresco, problema pode, né? nenhum. Só que tem que lembrar que o seco é 3 vezes mais forte. Aí você vê a proporção, Então tá bom? você tem que usar 3 vezes menos. Tá bom. Tá bom? Fazer o seguinte, vamos agora começar a modelar os donuts e fritar. Mas enquanto o chefe dá uma organizada ali, o chefe Gustavo, eu vou ali e já volto. Para lhe ajudar. Aqui então você colocou os ingredientes como você disse. Faltou só colocar a gema, né? Isso mesmo, como eu falei, eu gosto de entrar com os líquidos aos poucos. Agora vamos entrar com a gema aí, pode colocar ela, que aí vai terminar de dar o ponto na massa. Que não deixa de ser uma gordura, né? Isso mesmo, é uma gordura. Eu sempre gosto de entrar com o sal e com a gordura depois, tá? Depois, tá. E enquanto a Kátia tá Bata batendo ali, o que eu vou fazer? Eu vou abrindo a nossa massa, tá? Ó, Você deixou crescer até dobrar de volume, né, Gustavo? deixei crescer até dobrar de volume, isso Tá. mesmo, tá? Pode deixar aí que em coisa, você fazendo a massa direitinho, claro que depende muito da temperatura do lugar. Sim. Mas coisa aí de 1 horinha, a nossa massa vai estar toda fermentada. E o tá? rendimento é tão bom, né? Isso. Ó, cada massa dessa daqui, eu vou passar o tamanho pra vocês. Mas Tá. me renderam 14 donuts do tamanho Bastante, que... né? Sim, bastante. São grandões.
Fora os pequenininhos ali, né? Isso. E aqui tem as 4 xícaras de farinha aí que dá mais ou menos um meio quilo, tá? Então meio quilo aí vai render uns 14 Bastante. donuts. Ó, pode enfarinhar bem, tá? Agora pra não grudar, ó, garante que não tá grudando mesmo. A massa é super gostosa, Fofinha, ó. úmida, né? Bem fofinha. E lembrando que essa fermentação, esse descanso, é tanto pra dobrar de tamanho e também pra descansar o glúten. Sim. Se a gente termina de fazer a massa e vai abrir, ela fica muito elástica. E a gente deixando descansar, ó como é fácil, tá? Fica ótima, né? Fica muito facinho da gente abrir, ó. E aqui a espessura é uma espessura aí de um dedo e meio, tá bom? Tá Ó, bom. tá aberta a nossa massa. Agora, tem vários tipos de cortadores. Eu gosto de usar esse daqui que tem mais ou menos uns 7 né? centímetros Tá, de diâmetro, diâmetro. tá bom? Ó. Aí a gente vai cortar. Tem os donuts que a gente pode deixar só assim e Tá. rechear ele todo dentro. Ou tem os característicos que eu fiz também que a gente vai cortar a bolinha aí no meio mesmo, tá? E aí depois eu posso fazer aqueles piquiticos também, mesmo. né? Fica uma Foi o que eu fiz e você pode fazer para vender em saquinhos. É. Ou dá pro pessoal provar a sua massa Isso é também bom. com o seu E recheio essa sua à massa é parte. maravilhosa, viu? Obrigado, Muito fico feliz bom. que você tenha gostado. Oxe, gostar foi pouco. Ó, então, ó, tá, ó. Pode dar uma enfarinhada boa, ó. Você vai segurar aqui bastante cuidado que a massa é super levinha, tá? E a gente E o óleo vem não pode ser muito e quente não, coloca né, no Gustavo? óleo. Não, sempre testa, tá? Tá. Mas uma dica, se você tiver um termômetro, uma fritadeira, você vai trabalhar com donuts, 170 graus é o suficiente. A temperatura certinha. Isso, Tá. certinha, para ele cozinhar por dentro, porque os donuts tem que cozinhar lentamente. É, se a gente coloca no óleo muito quente, no meio fica cru, né? Fica péssimo, né? Ó, vou colocar até um inteirão. inteirinho aqui, ó. E aí, agora a gente ficou vai deixar douradinho, eu fritando. viro. Isso, Tá. ficou douradinho, vira. Aí eu cria essa sainha no meio, porque você vai virando, ele Uhum. vai ficando todo douradinho. Ó, deixa aqui, tá? Vai ficar em média aí uns 2 minutinhos até Tá bom. cozinhar tudo certinho. E aqui a gente já tem esses donuts já fritos, tá Eu tenho bom? que finalizar ele com ele frito e frio, né? Frito e frio. Como eu tô trabalhando só com chocolate, eu vi que você percebeu também que eu tô trabalhando só com chocolate sem mistura de açúcar. Sim. Então tem que estar Frio, né? Porque na hora que a gente for passar nos... Ó, eu já derreti tudo. Quer que tire as colheres? Qual que você gosta mais, Kátia, pra eu Todos. fazer primeiro? Chocolate. Escolhe um dos 4. Esse, Esse, caramelo. então vamos lá. Caramelo. Vou utilizar esse chocolate de caramelo, tá? Ó, pode dar uma boa mexidinha aí. Deixa aqui pra você pôr. Põe aqui, tá bom? E a gente vai pegar O donut. o donuts, ó, e vai passar É mais ele fácil aqui impossível. Olha que lindo. no nosso chocolate, ó. E aqui você pode fazer cobertura de açúcar, merengue, Que chocolate, gostar, né? glacê. O que você gostar pode fazer, ó. É que o segredo maior é a massa. E essa sua massa é muito airada, é muito leve, Sim, né? ela é bem leve. E lembrando, a gente vai colocando os líquidos até a massa ficar super hidratada, muito bem hidratada, que quanto mais hidratada a sua massa, mais leve vai ficar o seu donuts. Ó, aqui o chocolate rubi também, que é super gostoso. E que não tá? é chocolate branco com corante, não, Não viu, é, gente? É o gente. sabor mesmo. É o sabor. Dá pra gente banhar mais um aqui? Dá. Então vamos lá. O custo seria de mais ou menos quanto por donut desse Ó, jeito, com esse chocolate de qualidade? Com o chocolate de qualidade já, ele vai acabar saindo uns 2 e pouquinho. É pouco. Mas a massa custa só alguns centavos. Então, mas ó, com chocolate de qualidade, que sai a R$ 2,50, vai. Uhum. Se você vende a R$ 6, com essa qualidade, tá maravilhoso, Tá né? maravilhoso, sim. Você vai ter um bom lucro aí. É. E, meu, fica muito gostoso. E Ou tem então todos faz uma esses- caixa mescladinha, uns com chocolate, outros com açúcar, com glacê, Sim, né? fica super bonito você fazer aí uma caixa. Ó, as cores dos 4 Então, chocolates. olha que lindo que ficou. Fica super lindo. Até aqui a colher ficou bonita, né? Ó. Até no prato ficou bonito. Fica bonito. É um presente, né? Se quiser dar de É um presente, é presente, muito eu legal. acho. Olha lá. Passei esses 4 e aqui a gente tem todos esses tipos Os de confeitos. confeitos que eu trouxe também. Tem esses puros de chocolate, tem, Ah, isso é uma delícia, né? tem esse de caramelo salgado também, ó, que é super gostoso também, Olha lá que fácil. tá? E também tem a opção que eu coloquei ali da gente fazer todos os donuts recheados. De brigadeiro você fez, eu Isso, comi. fiz de Maravilhoso. brigadeiro. Aí a gente faz um cortezinho na massa, coloca o saco de Recheia, né? confeitar lá, aperta. Recheia. Fica super gostoso também, ó. Olha, eu não lhe conhecia, mas vou lhe falar que você é Simpático. muito bom, é simpático e olha, os donuts são divinos. Ah, muito obrigado. Tá Fico super feliz. intimado a voltar. Voltar.